Senhor e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o Santo Monte, alegria de toda a Senhor, que nos temos a glória e nos ajuda contra o inimigo. Com isso diante dele nos prostramos. Agradecer-te o dobro em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Amigos, ouvintes, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, nosso querido Salvador. Estimados, eu queria compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 30. Portanto, você que tem sua Bíblia aí, abra lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. E a palavra diz: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, aqui na palavra de Deus, nós vemos assim o Senhor Jesus falando aos discípulos e aos ouvintes que estavam ali em volta dele, um povo na época de Jesus que estava sendo, conforme o texto, sobrecarregado por uma exigência de um jugo muito pesado, imposta pelos fariseus, que queriam que esse povo se sacrificasse vivendo não só a lei que está no Antigo Testamento,
mas também o que eles impunham, colocavam além, junto com a lei, e um conjunto de preceitos, e queriam que o povo então vivesse naqueles preceitos. E o povo estava cansado por essa imposição dos fariseus. Jesus aqui se apresenta como o salvador dos humildes, dessas pessoas que estão assim, debaixo desse jugo, um jugo imposto pelos fariseus. E Jesus assim convida esse povo oprimido pelos fariseus, que eles impunham a lei com um jugo pesado, um fardo pesado, difícil, e ainda acrescentavam mais coisas, mais outros preceitos junto ali, para assim subjugar as pessoas e oprimi-las. E Jesus então os convida para que eles venham a Ele, venham a mim, porque o meu jugo é suave e é leve, meu jugo é leve. Jesus oferece libertação, salvação a esse povo, libertação deste jugo, salvação, bem como uma vida desprendida de tantos problemas. Assim, meus amados, nós queremos meditar neste convite de Jesus. Convite de Jesus, vinde a mim. Vinde a mim. Jesus, como Salvador, convida as pessoas, o povo que eles ouve ali, nesse momento, conforme o texto, a virem a Ele. A virem a Ele para encontrar o propósito verdadeiro da vida, para serem resgatados do religiosismo. O povo estava oprimido por essa imposição dos fariseus, o jugo da lei que se sobrepunha sobre eles, e era um jugo demais carregado, sobrecarregava eles. Um jugo pesado, uma carga pesada. Para serem, e assim Jesus os chama para que eles sejam livres deste jugo, para serem perdoados dos seus pecados, para serem salvos. Jesus é o Salvador. Jesus chama os cansados, humildes, quebrantados. Ele sabe a quem chamar. A lei, o jugo que estava imposto sobre eles era pesado. E Jesus chama para ele, o meu jugo é suave, é leve. Ou seja, Jesus é graça. Jesus é a graça e a salvação. Meus amados, e assim nós vemos hoje em dia que muitas pessoas estão assim sendo oprimidas por uma religião, aonde esta religião muitas vezes lhes é imposto sobre eles sacrifícios, penitências, tantas coisas, obras. Sabemos que nós temos que ajudar os outros, mas a obra não salva. É algo que temos que fazer, mas não salva. Não é para salvação. E muitas pessoas estão ali presas no religiosismo e não tem paz, não tem alegria. Porque esse religiosismo não os leva a encontrar a paz. Mas Jesus veio para libertar as pessoas, veio para me libertar você de um religiosismo que assim era pesado para nós. Veio nos libertar, nos dando a salvação, a vida eterna, mostrando a graça. O jugo que Jesus fala aqui é a graça dele, é leve, ele quer andar conosco. Não é para termos aquele jugo pesado sobre nós. Notamos que Jesus, amados, ele está aqui falando a esse povo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E aí nós vemos, amados irmãos, que Jesus, quando fala do jugo, ele está se referindo à lei. E quando nós pensamos assim, queremos lembrar no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a Antiga Aliança é onde
no Velho Testamento, ali a lei e os profetas apontam para Jesus. Esta lei que é santa, justa e boa, mas não salva, condena, ela condena. E esta lei condena o homem porque o homem quebrou a aliança com Deus. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden, em Adão e Eva, com Adão e Eva. E nós não podemos querer culpar Adão e Eva e fugir da responsabilidade, porque nós descendemos de Adão e Eva. E a palavra diz lá, em Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus amados, Romanos capítulo 10, versículo 4, Jesus diz ali na palavra, Paulo escrevendo a carta aos Romanos lá, ele fala, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Jesus veio e cumpriu a lei. Esta lei que estava sendo difícil para o homem cumprir. Era um jugo pesado. Jesus cumpriu a lei. Só um justo como Jesus, só um homem, Jesus se fez homem, viveu em nosso meio, deixou a sua glória e veio aqui enviado pelo Pai. Tinha a sua natureza divina, mas também humana, e ele como homem perfeito, pôde assim ir até a cruz e levar sobre a cruz os nossos pecados e também nos libertar da lei que diz lá em Gálatas 3:13, a maldição da lei, porque a lei nos condenava. Interessante que em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo... 2 Coríntios, aliás, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim, meus amados. A palavra de Deus fala aqui, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5 e 6, diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Essa primeira parte aqui. Então Jesus, ele veio para nos estabelecer uma nova aliança conosco, um pacto. Aliança é pacto. Porque a lei, meus amados, ela serviu de aio, mas ela não salva. Ela apontava para Jesus, o único Salvador, que a lei é santa e boa, mas ela condena. Eu lembro uma vez de uma ilustração que alguém disse, olha, você não quer receber Jesus como Salvador? Ele quer ser teu advogado agora. Porque se você não recebê-lo como Salvador, um dia você vai ser julgado. Ele vai ser o juiz, vai ser julgado. A palavra vai te julgar. Mas você pode recebê-lo como Salvador. Ele veio como Salvador, como um advogado, para advogar a tua causa diante do Pai. E a lei, portanto, meus amados, em Gálatas 3, versículo 23, 24, também queremos ler ali, fala da lei que ela serviu como um caminho que apontava para Jesus. Gálatas 3, versículo 23 e 24. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei serviu de aio. Aio aqui, entre aspas, desculpa, não é o tempero. Aquilo é outro nome. Aio aqui, aio. Era um nome interessante. Era um escravo. Era o nome que se dava um escravo de confiança na família. Escravo este responsável pela educação da criança, para apontar os erros da criança e castigar o mau comportamento.
Este era um aio. Esse escravo de confiança era responsável para educar a criança e para apontar os seus erros e castigar o seu mau comportamento. A semelhança de um aio, a lei destacou e puniu o pecado. Ela destacou e puniu o pecado, e assim o pecador está debaixo desta lei. Mas Jesus veio para estabelecer a nova aliança, e aqui no Novo Testamento nós vemos que a antiga aliança importante apontou para a nova aliança. O Antigo Testamento aponta para o Novo, e o Novo cumpre o que estava no Velho Testamento. Jesus veio como estabelecer uma nova aliança, um pacto. E nós podemos dizer que esse pacto é um pacto de sangue. Quando Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue para nos purificar de todo o pecado, para nos perdoar do nosso pecado. Jesus morreu no nosso lugar, a nossa morte, para que tivéssemos a sua vida e pudéssemos viver uma nova aliança, como diz o texto que lemos há pouco. Em Cristo, através do Espírito Santo, nós vivemos uma nova aliança e procuramos assim viver uma vida santa, abandonando o pecado e nos consagrando. E isso tem que ser diariamente, meus amados, diariamente. E é uma luta contra o pecado. Assim sendo, meus amados, embora salvos em Cristo, livres do jugo, temos ainda, enquanto vivemos aqui, neste mundo, de lutar contra o pecado que está em nós. A nossa velha natureza. Assim sendo, em segundo lugar, Jesus nos convida não só para sairmos do religiosismo e ser libertos disto, salvos por Ele, mas Ele também nos convida, uma vez salvos em Cristo, para nos desprender dos fardos do pecado. Do fardo do pecado. E a velha natureza em nós, muitas vezes, quer sobressair. Por isso que nós temos que cada dia buscar uma santificação, ou seja, confessar os nossos pecados, nos arrepender do nosso pecado, confessando-os a Jesus e assim consagrando a nossa vida, nos entregando a Jesus para dizer: Senhor, me purifica desse pecado e me ajude a ser um servo útil, a servi-lo, a ter comunhão com o Senhor, a ser amigo, como o Senhor é meu amigo. É uma luta diária. Paulo mesmo falou em Romanos 7, versículo 19 e 20, ele diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O pecado. Nós somos salvos por Cristo, mas enquanto estamos nesta terra, é uma batalha diária, uma batalha de santificação, de confissão do nosso pecado, de abandono do nosso pecado. Provérbio 28, 13 diz que quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. É confessar e abandonar. Tem pecado que às vezes são de estimação, parece que são de estimação, são costumeiros, mas nós temos que renunciar, não só confessar ao Senhor, mas renunciar. Senhor, eu confesso esse pecado, me liberta, Senhor, deste vício que me leva a pecar, porque eu quero viver uma vida santa no Senhor. Portanto, temos que crucificar nossa velha natureza diariamente. Nós temos a vida eterna. Jesus diz: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Temos a vida eterna. Somos salvos, somos cristãos, ou seja, aqueles que seguem a Jesus. Somos discípulos e temos que ser discípulos mesmo, porque no discipulado que Deus vai trabalhando na nossa vida. Todo cristão tem que ser um discípulo,
tem que ter um discipulador, o seu pastor, ou alguém mais velho que o discipule, para que você seja, cada dia, venha crescer na vida cristã e seja cada dia uma pessoa mais desprendida para servir o Senhor. Temos que crucificar nossa velha natureza, que muitas vezes se levanta. E este é um processo. Um processo que, digamos assim, que seja do egocentrismo para o cristocentrismo. Ou seja, deixar de ser egocêntrico para ser cristocêntrico. Nós somos muitas vezes egocêntricos. Ou seja, no trono do nosso coração está ali o eu. O eu que ora está querendo sentar no trono, dominar todas as coisas, fazer tudo que acha que dá, não consultando a Deus, não perguntando nada para Deus. Eu sou, eu faço, aconteço, eu sou dono da verdade, eu isso, eu aquilo, não me fira, não venha contra mim, eu sou tal, e eu isso e aquilo. Tem muitos cristãos assim, que não se submetem à vontade de Deus, e está ali no seu coração estabeleceu um trono. Mas quando a pessoa entra nesse processo de dizer assim, eu crucifico o meu eu na cruz de Cristo, e eu desejo que Jesus domine a minha vida, o Espírito Santo tome conta da minha vida, controle o meu coração, minha vida, e que no trono do meu coração não esteja o meu eu, mas Jesus dominando, trazendo a paz, me orientando. Aí nós nos tornamos um cristocêntrico. Isso é um processo também de santificação. É uma luta diária. O homem com seu fardo, muitas vezes um fardo pesado, não quer deixar esse fardo. Jesus diz também, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Às vezes é um fardo tão grande, porque cansado é uma coisa, agora sobrecarregado significa que parece que esse fardo é o dobro do peso. Conta-se uma história de que um homem estava com uma mochila muito grande nas costas. Ali ele tinha de tudo. Pedra, madeira, sujeira e tanta coisa a mais. E aquela mochila estava de sobremaneira pesada sobre as suas costas. E ele estava na beira do caminho e passou um senhor de carro e ele levantou a mão timidamente, parece que queria baixar a mão, queria uma carona e não queria, mas o dono do carro parou. Quer uma carona? Quero. E entrou dentro do carro, ficou mal acomodado no banco, porque a sua mochila era muito grande e ele não tirou a mochila das costas. Continuou com a mochila nas costas. E o motorista falou, o senhor não quer tirar a mochila? Porque eu dei carona para o senhor ter um descanso, ficar aliviado, aliviar-se do seu peso. Agora o senhor entra no carro e está com essa mochila, por que não tira ela das costas? Mas eu vou tirar então, mas eu gosto dela, é um peso que está nas minhas costas, eu já estou suportando a dor na coluna, porque eu gosto de peso, gosto dessas coisas que tem na minha mochila, não abro mão dela. Mas o senhor tem que jogar fora essas coisas dentro da sua mochila, o que é? É pedra, isso e aquilo mais. Tem que jogar fora. Põe essa mochila. Põe aqui nos meus pés essa mochila. Larga essa mochila. Assim, meus amados, muitas pessoas têm uma mochila onde carregam os pecados de estimação, os vícios, e não querem largar desses pecados. E parece que esta mochila está pesada, como se fosse uma mochila assim que viesse machucar até a sua coluna. Um fardo pesado, um fardo grande que prejudica as suas costas, sua coluna, sua saúde. Um fardo do pecado, assim, meus amados, o fardo do pecado, ele traz consequências emocionais, espirituais e físicas. Emocionais porque afeta o nosso pensamento. O pecado, esse fardo do pecado, o pecado afeta o nosso pensamento, que de repente nós começamos a ter pensamentos impuros. Nosso pensamento vira uma fábrica de impureza e vai fabricando mais impureza, mais pensamento impuro, e aí desse pensamento impuro vem o ato em si, o pecado.
Por isso que tem que se desprender deste fardo. Também o fardo do pecado, ele afeta o nosso lado espiritual, ou seja, o pecado nos afasta da comunhão com Deus. Ele nos afasta. Deus está perto de nós, mas nós não conseguimos sentir o Senhor, não conseguimos sentir Jesus, não conseguimos ouvir a sua voz, não conseguimos discernir o que Jesus quer para nossas vidas. Ele está do lado, mas o pecado nos torna surdos. A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar o surdo do seu ouvido. Está lá em Isaías 59. Mas os nossos pecados fazem com que nós nos tornemos surdos diante da voz de Deus. Precisamos deixar este fardo. Jesus diz: vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, Jesus quer andar com você. Esse jugo de Jesus é graça. Também o fardo do pecado nos afeta fisicamente. Vem a consequência física. Às vezes doença, não quero dizer que toda doença é por causa do pecado. Cada doença tem a sua origem. Às vezes os intempéries, o tempo, às vezes uma coisa hereditária, uma coisa ou outra. Mas também, às vezes, o pecado causa uma dor, uma certa dor. Davi mesmo falou: enquanto calei meus pecados, envelheceram meus ossos. Ou seja, ele estava com certeza sentindo nos seus ossos. Lá no Salmo 32, versículo 1 a 5, Davi está narrando o que ele sentia sobre o pecado, meus amados. No Salmo 32, nós vamos ler agora, diz assim: bem-aventurado, Salmo 32, versículo 1 a 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Que bom, amados, que maravilhosa essa palavra. Davi sentiu o seu pecado, sentiu nos seus ossos. A consequência que Davi sentiu foi espiritual, emocional e também física. Mas ele confessou. Talvez você está com um fardo muito pesado. Venha Jesus, ele diz: vinde a mim, no verso 28, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha Jesus, traga o teu fardo a Jesus. Venha Jesus para ser liberto não só do fardo do religiosismo, mas do fardo de todo o pecado. Venha Jesus. Então, meus amados, o que fazer com este fardo? Diante do chamado de Jesus, vinde a mim. Se Jesus está te chamando, por que você vai ficar com o fardo? Jesus é como aquele caroneiro, aquele motorista que parou. E você está lá na beira do caminho com aquele fardo, aquela mochila pesada, e ele te chama: venha a mim. Venha a mim. Vinde a mim. Todos que estão cansados, você está cansado, você está sobrecarregado desses pecados. Você está cansado do religiosismo, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, não fique sobre esse jugo, com este peso nas tuas costas. Ande comigo, Jesus está dizendo. Meu fardo é leve. Ou seja, saia dessa situação e venha viver na graça de Jesus e na graça com Jesus. Viver com Jesus.
O que você tem que fazer? Derramar esse fardo diante de Jesus, diante de seus pés, diante dele. Davi confessou, derramou-se diante do Senhor. E nós vemos também, não só o Salmo 32, mas também o Salmo 51, que fala da confissão de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem de Deus, mas ele teve os seus erros, ele pecou. E nós sabemos lá que ele pecou e não foi assim um pecadinho, porque não tem pecadinho nem pecadão. Tudo quanto é pecado, um só ou muitos, nos afasta da comunhão com Deus. E Davi, no capítulo 51, ele diz assim, versículo 1 e 2: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Que o Senhor te abençoe, meu amado, e que você possa chegar ao Senhor, derramar-se diante dele, né? Como nós vimos aqui: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Chega a Jesus e confessa os teus pecados a Ele. Eu gosto muito daquela passagem, sempre estou falando, 1 João 1, 8 e 9, onde diz assim, lá 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim a passagem: Todavia vos escrevo um novo mandamento, versículo 8 e 9, desculpe. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele, em vós. Acho que eu estou aqui em 1 João. Estou no capítulo 2, me perdoem, meus amados. Capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha Jesus. Não sei como é que está a tua vida. Jesus, aqui nós vemos o convite de Jesus, vinde a mim. Um convite de Jesus como Salvador. Vinde a mim. Para que vocês sejam livres da opressão, do religiosismo, para que vocês sejam livres de serem oprimidos, do jugo. Também Ele convidou a vir a Ele, para que pudéssemos assim estar aliviados. Às vezes o pecado é um fardo tão grande que nós precisamos estar aliviados. E Jesus nos chama, nos convida a nos desprender deste fardo tão grande. Como é que está a tua vida, meu amado? Como é que está? Você está assim sobrecarregado, vivendo subjugado, com um fardo muito pesado, um jugo sobre as tuas costas, que te impede de andar, de viver a vida cristã. Venha a Jesus, confesse os seus pecados e seja liberto. Receba Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Você que não conhece Jesus, não só confesse teus pecados, arrependido, porque o Espírito Santo está tocando na sua vida agora. Deixa o Espírito Santo tocar na tua vida. Arrependido agora, confesse teus pecados e receba Jesus como teu Salvador. Receba a graça, viva na nova aliança, uma aliança com Jesus. Ele fez um pacto lá na cruz, derramou seu sangue para viver em aliança com você, para te reconciliar diante de Deus, para justificar você diante do Pai, para livrar você da ira vindoura. E você, prezado irmão, que um dia conheceu Jesus como Salvador, embora salvo, mas você tem muitas vezes lutado contra o pecado, renuncie agora. Não só confesse, faça como diz lá no Provérbio 28, versículo 13. Não só confesse, como abandone. Confesse o teu pecado agora arrependido e abandone. Diga: Senhor,
Eu não suporto mais esta vida de pecado. Eu não suporto mais viver desta maneira. Eu não sou feliz. Muitas vezes eu quero pecar e o pecado parece que é saboroso, mas depois vem uma tristeza muito grande. Porque, claro, você está ofendendo a Deus. Ainda tem temor no seu coração. Então confesse o teu pecado. Abandone o pecado e os vícios. E diga, Senhor, eu quero andar em aliança contigo. Comece a andar com Jesus agora, em aliança, porque Ele veio para te libertar, para te salvar, Ele é a nova aliança. Ele veio para renovar a nossa vida com Deus e nos fazer andar na paz com Deus. Renovar essa comunhão com Deus, viver em aliança com Deus, é através de Jesus. Aquela aliança que foi quebrada em Adão e Eva, hoje o Senhor quer restaurar a tua vida. Viver em aliança com você. Aliança, meus amados, é comunhão. É andar junto. E uma aliança tem que ter os dois lados. Tem que haver sacrifício dos dois lados. Mas aqui com Jesus, Ele só fez todo o sacrifício. Ele morreu, porque só Ele, como um justo, podia fazer assim. Ele morreu, derramou seu sangue na cruz. Morreu, ressuscitou. Jesus, em vida, na sua morte e na sua ressurreição, Ele nos reconciliou com Deus. Que Deus te abençoe e que você e eu possamos viver essa nova aliança no Senhor, livre do jugo da escravidão e vivendo com Jesus um jugo suave na graça. Que Deus te abençoe.
seu